tem que ter a capacidade de perceber quais são os bons argumentos, porque um argumento fraco enfraquece um argumento forte. Falando da marca, né, Fragoso, não é fácil você manter o nome tanto tempo no mercado. Ter uma história de advocacia não é tão difícil. Difícil é você manter essa história de advocacia. Eu, quando era estagiário no Evaristo, eu vi uma tese sua, você falava sobre o nazismo. Tô errado? Meu avô materno era judeu e alemão. E fugiu Da guerra. da Alemanha, chegou aí um campo de concentração, ele veio pro Brasil, aí acabou casando com a minha avó. O direito penal nazista é um direito penal do inimigo que aconteceu efetivamente na prática. O nazismo alterou o direito penal alemão, que já era a fina flor, né, da ciência penal nos anos 30, antes de Hitler subir ao poder. E aí comecei a estudar também o que aconteceu no direito penal brasileiro. As pessoas têm lá suas concepções preconceituosas em relação aos outros, e isso reverbera no sistema penal. As qualidades que uma pessoa tem que ter para ser advogado são tantas que é difícil você sozinho tê-las. Eu não as tenho. Por isso os advogados se associam. No atual momento que a gente está vivendo no país, de maneira geral, eu tô até escrevendo um artigo sobre isso, a obrigação do advogado de não polarizar, né? E uma preocupação muito grande dos promotores de justiça ficarem mal na mídia, alguns promotores ou juízes. Isso não poderia existir. Juízes que muitas vezes se julgam, de alguma maneira, membros de uma equipe de segurança pública em vez de serem juízes para garantir direitos. Agora tá cada vez mais difícil chegar ao Supremo, né? Exatamente. Antigamente era mais fácil, né? Hoje em dia, a inteligência artificial Chega a ser frustrante, né? impede. Tá valendo, Gabriel? Abrindo a terceira temporada, é isso? Primeiro episódio da terceira temporada, eu vou estrear com um ícone do direito penal, amigo. Imagina. Quem tá assistindo, advogado, vai querer saber a história de perpetuação no direito penal dos Fragoso. Mas quem também não for advogado vai saber sobre marcas, sobre brand, sobre vendas, sobre tudo que você possa imaginar sobre como perpetuar uma marca tanto Você tempo. que tá dizendo. Não, é verdade. Vamos ver. Ok. Obrigado por aceitar o convite. Prazer estar aqui contigo. Ótimo, cara. Pô, felicidade quando você aceitou o convite. Claro. A gente tem uma pergunta de roteiro. Na verdade, duas, que é no final, mas tem uma de roteiro que a gente faz normalmente, que é por que o direito? Fazer essa pergunta para você, tipo, acho que não faz nem muito sentido, mas eu preciso fazer. Né? Você é neto de Heleno Fragoso, teu pai, enfim. Por que o direito? Queria que você... Você pode ter feito outra coisa, né, na verdade? E quase fiz. A verdade é essa. Eu estudei um colégio, que era um colégio de Santo Inácio, né? Era um colégio que ou você vira engenheiro, ou você vira médico, ou você se qualquer. Era um colégio onde meu pai tinha estudado, meu tio, minha família toda. E eu namorava uma menina que era um ano mais velha que eu, que fazia engenharia e tal, na PUC. E eu gostava de exatas e tal, de matemática e tal, então quase fui para fazer engenharia, nada a ver com direito. Na verdade, meu pai e meu tio Zé Carlos nunca me influenciaram assim de fazer direito. Mas eu acho que existe uma influência natural, né? Que você cresce ali, na mesa de jantar lá, meu pai contava uns casos e tal, a gente discutia, então acaba de alguma maneira influenciando, né? Eu não tive a sorte de conviver com meu avô como advogado, né? Ele morreu, eu tinha 9 anos. Então ele não me influenciou nesse aspecto, mas depois que eu comecei, né, aí não tem dúvida que... Aí você sentiu o peso da história dele, né? Senti o peso da história dele. Até hoje eu sinto o peso da história dele, mas eu tento lidar com isso de uma maneira leve, né? Porque... Tem que ser leve, né, Clício? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser como ele, acho que a gente tem que ser como a gente é, né? Você é um advogado muito modesto, né? Não, não é. Eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né? E sempre estudar muito, né? Tá sempre preocupado com as causas e tal. Conta pra gente um pouco dessa parte sua acadêmica, Cristiano. Você é um grande professor reconhecido. Além de ser um grande advogado, você consegue conciliar as duas coisas, que não é fácil. É muito difícil. Né? Conta pra gente. Sou grande um ou outro, mas conciliar ser advogado e ser professor. Fora, né, filhos pequenos. Você dá aula há quantos anos? Eu dou aula desde 99. Pois é. Eu 25 anos. 25 anos. Qual foi a mudança que você mais percebeu nesse período de 25 anos? Quarto de século. Eu acho que... A profissão mudou muito, né?
você está falando, não, A nossa profissão mudou a profissão mudou muito. E os alunos mudaram Os também. alunos também mudaram muito. Tem muita coisa para falar nesse aspecto, né? Eu acho que a profissão, quando eu entrei no escritório do meu pai, que era um escritório reputado no Rio de Janeiro, nos anos 90 e tal, havia só 3 advogados, né? Fernando, Zé Carlos e uma advogada, e 3 ou 4 estagiários. De lá para cá a coisa mudou muito, né? Não sei por que motivo, acho que começou a haver uma judicialização maior das questões. Tudo virou crime, né? Tudo é crime. Saíram leis novas e tal, novas delegacias. Especializado. A mentalidade também um pouco mais de buscar esse tipo de fazer O registro. Ministério Público ficou mais atuante também, né? Muito mais, o Ministério Público não tinha assessor, né? Agora tem engate, tem tudo que você possa imaginar. E hoje acabou que o nosso escritório cresceu, muito escritório, não havia escritório criminal grande com muita gente. Era raríssimo, né? Caríssimo, né? Acho que não tinha mesmo, né? Não tinha. Mais de 10 advogados. Não tinha. Hoje tem mais de 15 advogados no nosso escritório, né? Isso aconteceu paulatinamente, mas se manteve desde 30 anos para cá. Eu comecei em 94, né? Porque logo que eu entrei na faculdade, aí meu pai falou. Aí ele não me influenciou diretamente, mas quando ele viu que eu entrei na UERJ para fazer direito, aí ele falou, não, então vem. Né? Aí você vai fazer, começa a fazer logo, né? Primeiro período ele me colocou na faculdade, no escritório, né? E aí era um momento difícil para mim, porque eu estudei no Santo Inácio, que era um colégio que tinha aula sábado. E na época o vestibular da UERJ era um vestibular difícil, acho que continua sendo. Sim. E eu estava extenuado, né? Em janeiro, você pode imaginar que em dezembro eu tinha passado no vestibular. E aí eu já comecei a trabalhar. E aí eu não queria ir trabalhar, porque eu não tinha nem começado a faculdade, né? Já estava trabalhando. Aí eu não ia ao escritório, né? Aí tomava uma bronca. Aí comecei a trabalhar direitinho. Mas, assim, na faculdade eu comecei a dar aula por conta de 2 pessoas. O Zé Carlos, meu tio, Zé Carlos Fragoso, e do Alexandre Dumães. Né? Os dois... Grande Alexandre. Grande Alexandre, né? Viram em mim aí alguma propensão a dar aula e me colocaram para dar aula de processo penal na Cândido Mendes, Ipanema. Eu dei aula lá durante uns 8 anos, foi uma época muito boa da minha vida. E aí depois eu saí porque fui fazer o doutorado já na UERJ, e logo depois eu fiz a prova para ser professor da UERJ, e eu tô hoje, sei lá, 12 anos como professor da UERJ. Titular. Não é Como é que titular. funciona isso? Não, porque o que acontece? É professor efetivo, né? Uhum. Titular é a denominação de um dos cargos. E aí faz a prova e você vai ganhando titulações. entra como adjunto, aí depois você vira associado, depois... É com o tempo, né? É com o tempo. Com o tempo. É com o tempo, com o tempo tem que ter a produção e tal, você tem que escrever... Tem que conciliar, né? Conciliar. É difícil conciliar. É difícil, né? E acho também o seguinte, que você tem que ter muita noção de que você sendo advogado, você não é professor, né? E que você sendo professor, você não é advogado. Por quê? Tem que dividir as coisas. Porque você não pode cair na asneira de ser um advogado que quer ficar dando aula ou que está muito preocupado com a correção técnica absoluta do que você está ensinando, né? Do que você está defendendo. Defendendo, tá. Né? Você tem que ter a capacidade de perceber quais são os bons argumentos, porque um argumento fraco enfraquece um argumento forte. Então, você tem que ter a capacidade de pegar a veia da causa, como se fala, né? Como é que você vai resolver o caso? Né? E muitas vezes acontece de uma pessoa que é muito acadêmica, né, de que ter os pruridos, né, umas peias ali que faz com que o cara não consiga, né, tentar advogar, e tal. Então, e o professor também, né? O professor tem que, de alguma maneira, tentar apresentar a coisa de uma maneira que não seja... enfadonha, né? Enfadonha, né? E não pode querer só pró-defesa, né? Tem que tentar ter Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Os alunos, você sente alguma mudança? Não sei se na UERJ é o termômetro mais correto, mas nos alunos, você sente alguma diferença? Eu sinto. Se eles hoje são menos garantistas, mais garantistas? Acho que, não sei, a minha impressão é que em 2000 e baixo as coisas eram mais... os alunos tinham mais vontade de dar garantias, né? É. Pode ser uma percepção completamente errada,
Deixa eu ouvir. Você que tá ali na ponta. Eu acho o seguinte, eu acho que, assim, a UERJ, onde eu estudei, né, sempre foi uma faculdade muito voltada para o concurso público. Muitos dos meus colegas são defensores, promotores, juízes, você pode imaginar. O perfil é esse. O perfil é muito esse, né? Acho que continua sendo. Mas eu acho que hoje em dia você tem na UERJ uma pluralidade muito maior de pessoas de diversos estratos sociais. A questão das cotas propiciou isso. Foi uma coisa boa, porque de alguma maneira a faculdade pública tem que ter também essa ideia A de realidade inserção. da faculdade pública em 2000 era completamente diferente. Era Completamente diferente. pessoas de colégio bom, normalmente brancas, né? Que Exatamente. estudavam numa faculdade pública, não fazia nem sentido, né? Exatamente. Mas sem relação com isso, eu acho que hoje os alunos estão menos propensos a ler livros. Gostam muito de videoaulas, ou gostam de resumos. Então, isso é uma coisa ruim, né? Porque toda aquela ideia de uma massa crítica que você tem que adquirir, você não vai ter muita facilidade de obter isso com videoaulas e com resumos, né? Você tem que ir aos livros, você tem que estudar, você tem que ler, tal. Então, eu vejo muito menos propensão a estudar, lamentavelmente. Hoje em dia, só generalizando, né? Toda generalização tem suas exceções. Agora, Cris, falando da marca, né, Fragoso, não é fácil você manter um nome tanto tempo no mercado político, né? A gente estava conversando em off, você disse muito inteligente, falou, as pessoas passam e ficam outras, né? Claro. Qual foi a lição, assim, que você percebe, ou se houve lição, né? Que foi passada e transmitida para o seu irmão e para você, vocês conseguiram levar isso adiante, o nome. Olha, E isso, a sua intenção de perpetuar esse nome em outras gerações ainda? eu acho o seguinte, a gente nunca tem muita preocupação com a questão de marca, assim, e tal. Eu acho que o meu avô passou pro meu pai e pro meu tio, né? E eles passaram para nós uma ideia de que, olha, tem que estudar e muito, né? Tem que manter a seriedade no trabalho, disciplina e tal, estudo constante, preocupação em conhecer a causa profundamente, em entender como que sentimento aquela causa traz. Eu acho que o advogado, de alguma maneira, ele vai ser mais ou menos efetivo se ele souber perceber qual o sentimento que aquela causa traz e tentar trazer o sentimento para o lado, porque o direito racional, normalmente as causas permitem que você decida de um sentido ou em outro, né? A grande maioria, né? A gente até tem algumas causas que não, né? Mas a maioria, sim. Então você tem que ter essa capacidade de despertar esse sentimento. Mas o que eu acho? Eu acho que o meu pai, pelo exemplo, né? O Zé Carlos, pelo exemplo, né? De sempre estudar e tal, sempre estar preocupado em fazer mestrado. Porque o meu avô, Heleno, teve uma carreira diferente de muitos outros advogados, né? Ele começou como professor na Cândido Mendes. E seu avô, ele organizava estudos, né? Dos finais de semana. Muito depois, né? Muito depois. Mas no início, ele não teve uma carreira. Entrei num escritório, você trabalhar com um advogado e depois sair com um escritório como todo mundo faz. Ele não. Ele era professor e trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver com direito. Uma firma comercial, né? Que era um cara humilde e tal. E se fez conhecido pelo livro. Que deu lições de... no escritório. Ele mandou pro Nelson Gria. O Nelson Gria, que era ministro supremo, gostou dele. Além paraibano, Nelson Gria. Exatamente. Angostura, né? Além paraibano. E ele levava o Heleno para tudo quanto é lugar. Né? E ajudou muito o Heleno. Né? Então... A gente sabia disso. Sem dúvida. Gente, Zé, a gente não se faz sozinho, né? A pessoa tem que te ajudar. Né? A ajuda é muito. Ele tem que ser grato a isso. Sim. Né? Eu não sei como é que a gente conseguiu perseverar e ter uma terceira geração, né? Mas a gente deve isso muito ao meu pai e ao Zé Carlos, porque eles tiveram a capacidade de nos manter ali, trabalhando. E às vezes, Cristiano, o que eu percebo é que você precisa, de fato, resistir. Né? Muitas vezes, assim, na minha carreira, enfim,
eu tenho uma carreira mais curta que a sua, mas muitas vezes eu percebia nitidamente que o que eu precisava naquele momento era só resistir. É se manter. Porque a coisa não está indo muito bem, a coisa não está... Você se manter. E eu conheci o Evaristo no casamento do meu tio Zé Carlos, nós em 93. Nós entramos na mesma mesa, fomos conversando, eu já estava lá. Já começado a ler um livro do Nilo Batista, Introdução Crítica ao Direito Penal. E ele me falou várias coisas, não só nesse dia, mas em outras vezes que eu encontrei, dizendo assim, olha, ter uma história de advocacia não é tão difícil. Difícil é você manter essa história de advocacia. É resistir. É resistir. Agora, você perguntou se eu gostaria que meus filhos me mantivessem. Eu não penso nisso. Né? Claro que eu gostava muito de trabalhar com meu pai, a gente se dava muito bem, meu irmão, Rodrigo. Então, você até pode imaginar, talvez, quem sabe. Mas eu acho que é melhor você não criar esse tipo de expectativa. É ele que faça, meus filhos que são pequenos, né? Tenho filhos de 7 anos, 6 anos, 2 anos. Façam o que quiserem fazer da vida. De 3 é difícil que eu não vi. Pois é, meu irmão tem 3 também, né? Então, certamente, acho que... Vamos ver, né? Já vai haver a nossa profissão daqui a 30 anos, né? Daqui a 20 anos. Você entrou no próximo tema sem me dando o gancho, né? Como que você analisa, Cristiano, o atual momento que a gente está vivendo no país, de maneira geral, mas... eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, assim, a obrigação do advogado de não polarizar, né? Acho que o advogado não tem esse direito de polarizar, eu posso estar completamente errado, mas acho que a gente de fato precisa se colocar no meio para poder ser crítico de um lado e de outro, né? O que você percebe, assim, da nossa justiça, né? Você como advogado, professor, qual é o seu panorama da justiça de hoje? O que você percebe como um ponto frágil, né? Olha, eu acho que há muitos pontos frágeis, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma quantidade muito grande de leis penais. Eu acho que isso não vai diminuir. Isso é irreversível, Isso é absolutamente irreversível. Os casos em que a descriminalização são muito pontuais, adultério, sedução, vai continuar. Essa ideologia de que a defesa social se faz através do direito penal, ela é vitoriosa, lamentavelmente, em vários aspectos, e vai continuar. Então, nesse aspecto, eu acho que a advocacia criminal vai continuar existindo bastante. Agora, tem problemas muito sérios, né? A dificuldade de ser recebido pelo juiz, a dificuldade de que realmente haja análise dos argumentos. Os advogados temos que ajudar também, né? A gente tem que ir conversar com o juiz quando é necessário, a gente tem que escrever. Fazer uma benção quando tem direito. Não, eu acho até que a questão do direito porque a gente tem que, às vezes, pedir coisas que não existem ainda, né? Isso acontece. Você tem que correr atrás do que não existe. Por exemplo, a ideia da doutrina brasileira da prescrição foi Evandro Lins e Silva. Sim. Criou, não existia. Então, a gente tem que... O advogado é que faz o direito andar para frente, né? Porque a gente tem que buscar soluções, né? Eu acho que, assim, há uma tendência muito grande a buscar acordos, né? Não existia isso quando eu comecei. Não existia nem ali em 1999, quando eu comecei a trabalhar, né? Então... O crime de ameaça era um processo. Né? Era um processo. Um inquéritozinho. Muitas vezes morria na delegacia, né? Sim. Não andava. Pra frente. Não ia pra frente. Agora todos vão pra frente. Então, assim, o juizado acabou, de alguma maneira, aumentando muito a quantidade de judicialização. Você falando agora, eu me lembrei de uma coisa, que eu posso estar errado, mas eu, quando era estagiário no Evaristo, eu vi uma tese sua, acho que de mestrado, você falava sobre o nazismo. Estou errado, né? Tese de doutorado, né? Tese de doutorado? Conta um pouco desse tempo, que era uma coisa interessantíssima, cara. Olha, Zé, é uma coisa assim engraçada. Na verdade, esse tema foi um tema... Eu acho que os temas escolhem a gente. Tem achar mas não é. Os temas escolhem a gente, né? Eu acabei escrevendo sobre o nazismo, porque o professor Nilo Batista, né? O Nilo é muito vinculado ao meu avô, né? E acabou que, de alguma maneira, eu herdei um pouco essa relação. Eu acho até que o próprio Nilo, para estar um pouco mais perto do meu avô, queria ter um pouco de relação com a gente, né? Então, é uma coisa que, de alguma maneira, você
resgata, né? Ele mantinha, né? Não. Eu, por exemplo, meu pai faleceu, eu herdei muitos amigos do meu pai, né? Você acaba herdando essas coisas, né? O que é muito legal, né? Dá uma amizade, né? Mas o Nilo, quando eu estava fazendo doutorado, eu ia escrever sobre os inimigos no direito penal brasileiro, né? Então aquela coisa de direito penal do inimigo e tal. E aí o Nilo falou assim, poxa, na cadeira dele de política criminal, ele queria que eu falasse sobre direito penal nazista, né? Porque ele falou, o direito penal nazista é um direito penal do inimigo que aconteceu efetivamente na prática e tal, né? Porque realmente os alemães queriam exterminar e viam as pessoas, aquelas como não pessoas que não tinham direitos e tal, tinham que ser exterminadas, estavam focos de perigo, tal, impureza, né? E aí ele me mandou dar uma aula para os outros alunos sobre isso. E aí eu gostei do tema, mas eu gostei do tema também porque eu tinha uma questão pessoal que me trazia para o tema de uma maneira talvez até inconsciente. O meu avô materno, né, era judeu e alemão e fugiu da guerra, da Alemanha, chegou aí um campo de concentração, e ainda não, 35 por aí, né? E aí conseguiu sair do campo porque era muito amigo de um filho de um general alemão que conseguiu tirá-lo do campo de concentração, mas com a condição de que ele fosse para fora, fosse embora. E ele assim fez, só tinha navio para o Brasil e veio para o Brasil, tal, e acabou casando com a minha avó e tal. E eu gostava muito desse avô, né? E aí eu acho que esse negócio, esse tema me tocou. Eu acabei estudando o direito nazista. Por quê? Porque eu achava que havia uma maré montante de autoritarismo naquele momento, no início dos anos 10. E um pouco antes até, 2009, 2008 e tal. E que as pessoas muito amedrontadas pelo medo da criminalidade e tal, estavam exigindo uma punição, vontade de punir e tal, muito autoritarismo, muita... Isso é bem atual, né? Naquela época, né? E eu acabei estudando como é que o direito penal nazista, o nazismo alterou o direito penal alemão, que já era a fina flor, né, da ciência penal, já era, nos anos 30, antes de Hitler subir ao poder. E aí comecei a estudar também por que aconteceu no direito penal brasileiro. Então o que eu comecei a ver? Muitas leis, uma quantidade de leis enorme, vigilância cada vez mais, né? Todo tipo de vigilância possível. As teorias do direito penal também mudando, teorias muito subjetivas, punição adaptativa como se fosse crime consumado, punição de atos preparatórios, aumento de medidas de segurança para hipótese de periculosidade e tal, confusão entre culpabilidade e periculosidade. Então isso eu comecei a ver, isso aconteceu tudo no nazismo e começou a acontecer no Brasil. Então foi mais ou menos isso, para ver a relação entre a ciência política e o direito penal. Ou seja, o direito penal não é neutro, o direito penal é uma exercício de poder. Se influenciou ou não no Brasil é outra coisa, mas de fato não, é uma repetição de padrão, né? O nazismo não, mas há ideologias autoritárias no Brasil, né? Que muitas vezes não são nem... Repetição de padrão, né? E não são nem admitidas, né? Pessoas têm lá suas concepções preconceituosas em relação aos outros, e isso é uma ideologia autoritária, e isso reverbera no sistema penal, né? Então, essa é a questão. E por isso que eu escolhi esse tema, e aí me apaixonei pelo tema, acabei escrevendo e tal. Mas também o tema anterior, que foi sobre repressão penal da greve, e eu, na faculdade, odiava direito do trabalho, não gostava, apesar da professora ser boa, não gostava. Acabei escrevendo sobre isso porque o Zé Carlos me indicou que era um tema sobre o qual ele não queria escrever, nunca acabou escrevendo. E aí acabei pegando esse tema, e também o professor Nilo Batista foi meu orientador do mestrado, e escrevi sobre isso, né, dizendo que não há necessidade de uma incriminação específica para punir a greve, que eventuais excessos poderiam ser punidos através dos tipos penais já existentes, como lesão corporal, homicídio, crimes homicídios e tal. Então é isso. Do ponto de vista acadêmico, foram as principais obras que eu acabei escrevendo no mestrado e doutorado. Cristiano, a gente sempre pede que o convidado, se puder, indique
dê uma direção para quem quer fazer direito ou quem está já 10 anos de profissão ou está iniciando. Assim, 2 conselhos, 3 conselhos, né? Qual o seu conselho para um jovem advogado ou quem quer ser advogado para o futuro? Você consegue ser otimista nesse Olha, conselho? eu acho que as qualidades que uma pessoa tem que ter para ser advogado são tantas que é difícil você sozinho tê-las. Eu não as tenho, né? Então, por isso os advogados se associam. Né? Então, ninguém vai ser um advogado absolutamente completo. Você tem que saber quais são suas coisas fortes, quais são as suas fraquezas, buscar melhorar suas fraquezas, entender o que você gosta de fazer, porque se você não gosta do direito, não adianta. Né? Você tem que gostar do direito, você tem que gostar de ler, né? De ler, gostar de estar preocupado em buscar, se importar com a solução, com as pessoas. Né? Eu acho que tem que estudar muito, né? Estudar sempre. Estudar não pode ser uma coisa que seja um problema. Se atualizar, né, Alexandre? O tempo inteiro, porque e não é só isso, estudar te faz ter novas soluções. Né? Eu acho que assim, uma pessoa que queira ser advogado tem que fazer isso. Estudar muito, sempre, a todo momento. E acho também que buscar o que gosta de fazer e buscar, obviamente, pode ter muitos novos campos. Direito é uma área amplíssima, né? Tem direito médico, direito da internet, direito das minorias, tem tanta coisa que aparece nova aí. O próprio direito penal, né? Você pode ter casos de júri, casos ambientais, tributários, previdenciários, de consumo. Você pode advogar na acusação, você pode ser assistente de acusação, você pode ser da defesa. Então, são muitas possibilidades. E essa digitalização que a justiça vive e essa utilização da inteligência artificial na advocacia, como que se vê isso? Eu acho que o penal vai ficar um pouco mais protegido disso durante um certo tempo, porque há tantos detalhes, tantas questões na área penal, que é difícil você ter uma advocacia de massa no direito penal. E você, por exemplo, lá no escritório mesmo, a gente advogando para empresa e tal, como você... Sim, você cliente tem um caso, mas você tem que ler cada um. Tem que olhar cada um. É quase assim, é de massa, mas você tem que dar artesanal. A gente trabalha mais, né? Trabalha mais. Em mais casos, né? Mais casos, mas é isso aí mesmo, né? Sim. Às vezes não com uma complexidade tão grande, como a gente às vezes se depara no processo, mas impossível não olhar caso a caso. Mas eu acho que muitos poucos casos precisam que você seja rocket scientist. Se você for um advogado que conhece bem direito e você é diligente, proativo, diligente, você muitas vezes resolve muito mais do que o cara que é um grande... Ouvi isso de você, Cristiano, é como se abrisse um céu azul na... Diligente, você tem que ser diligente, você tem que estar preocupado com o caso. Normalmente os advogados na sua posição normalmente falam o contrário, né? O advogado tem que saber a ciência do foguete. Não, na verdade não é isso. Casos. É claro que tem casos que são fáceis e que ficam tornam complexos, e tem também o contrário. Casos que são complexos tornam fácil. Quantos casos acontece de a coisa se resolver sozinha? Não é verdade? Sim. Né? E tem casos que ficam complexos e você imaginava que não ia ficar. Então, claro que você tem que conhecer. Essa coisa do diligente, queria que você discorresse melhor. Olha, eu sei, mas queria que você falasse. O que é ser diligente? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte: você não pode ser só reativo. Né? Esse é um grande problema. Né? Eu sempre falo isso com os advogados, com os estagiários do escritório. Você tem que estar sempre preocupado em proativamente saber o que está acontecendo no caso, saber qual é a estratégia que você tem, atuar de acordo com a sua estratégia, não esquecer o caso, definir, dar informações para o cliente periodicamente, mesmo que não esteja acontecendo nada. Né? Porque a gente tem cliente que não acontece nada no caso do cara, mas só de você ligar para ele e dizer que nada está acontecendo, você fica aliviado. Né? Ele fica feliz.
Não, e não é só isso. Ele fica assim, olha, estão cuidando do meu caso. Estão acompanhando o meu caso. Né? Então, assim, eu acho que isso é básico, né? Mas muitos advogados... Quantos casos acontecem chegando na tua história que o cara foi denunciado, o advogado não soube, não fez a petição que devia ter feito? Nossa. Então... Chega até dar um frio na barriga, né? A gente não dorme, né? Agora, você tá tomando banho, você tá pensando no teu caso. Você acorda de noite com uma ideia, anota ali no papelzinho do lado da tua... Você tá o tempo inteiro pensando. Tá caminhando, grava o vídeo, grava um áudio. A vida é isso. A vida do advogado é essa. Sim. Chega um caso pra você, primeiro você pensa, como é que eu vou resolver esse caso? Né? E você não para de pensar até você conseguir. E você chega, né? Se você estudar, se você correr atrás. Não, mesmo que depois que você entenda a estratégia e saiba fazer, você vai entrar com um elemento que é o juiz, que é o promotor. Claro. Que aí pode mudar completamente o que você havia pré-estabelecido. Você tem que ter a capacidade de entender que é assim mesmo, enfim, a gente vai reformulando. Não, a diligência passa por muitas coisas, né? Passa por você também estar ciente, né, da jurisprudência que tem importante para aquele caso, a doutrina, né? Conhecer o juiz. Quem é aquele... Se está prescrito, se não está... Está prescrito, se não está... Fazer uma análise do caso. Fazer uma análise profunda, muito profunda. Né? E é dinâmica, porque muda. Muda. Né? O tempo inteiro. Então, acho que essa que é a diligência. Isso aí, eu acho que é 60%, né? 70%. Com certeza. Porque não adianta também você ser um cientista do direito e não fazer... Não adianta, cara. Não adianta. Porque a verdade é o seguinte... E eu acho, inclusive, uma outra coisa. Uma vez o Arnaldo Maneiros Filho, que é um grande advogado paulista, né? Me disse uma coisa que eu não esqueci, o seguinte: não basta só estudar direito penal. A maioria dos casos a gente resolve por outros ramos do direito. Então você tem que estudar outras coisas. Você, vou virar um grande especialista de direito penal. Não adianta muita coisa, adianta, mas você tem que também... Tem que ter essa base, evidente, né? Tem que ser essa base, e sempre correr atrás de estudar isso. Sempre. Sim. Que já caminhando para o final, eu queria que você fizesse aí um panorama do que a gente está vivendo hoje com o Supremo. Você como professor, enfim, a gente, como eu estava falando, a gente tentar se colocar no meio para ser independente, né? A gente teve o 8 de janeiro, lamentável, mas posteriormente a gente também percebeu um julgamento, muitas vezes, de alguns réus, um pouco injustos, ou o tratamento com os advogados também um pouco diferente da normalidade que a gente está acostumado. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essas decisões monocráticas? O que você... Olha, eu acho que, lamentavelmente... A gente tem que ter cuidado até para falar. Eu vou falar uma questão mais técnica, é o seguinte: acho que, lamentavelmente, está acontecendo no direito penal brasileiro é o seguinte: são 5 tendências complicadas. Primeiro, está acontecendo uma grande expansão do direito penal. Então, tudo está virando direito penal, né? E o Supremo não tem contribuído para diminuir isso, né? O Supremo não tem reputado inconstitucionais tipos penais que deveriam ser reputados inconstitucionais por serem muito amplos, por violarem a legalidade, ou por simplesmente não precisar ser crime aquela conduta, né? Ou por a pena ser muito alta. Ao contrário, o Supremo tem muitas vezes ampliado tipos penais, seja justo ou não seja justo do ponto de vista material, mas não se podia fazer daquela maneira, né? E ligado a isso, tem havido uma certa desformalização do direito penal, violando a legalidade, né, como eu disse, permitindo uma interpretação muito mais ampla contra o réu do que seria possível. Acho também que o direito penal muitas vezes, e a atuação dos ministros ou do juiz e tal, a primeira instância também, uma certa eticização da justiça, né? Há uma certa preocupação de que quase que o direito penal como prima ratio, como uma ética substitutiva, e uma preocupação muito grande dos promotores de justiça de não serem
ficarem mal na mídia, alguns promotores ou juízes, são grandes preocupações, não poderia existir, né? Juízes que muitas vezes se julgam, de alguma maneira, membros de uma equipe de segurança pública, em vez de serem juízes para garantir direitos. Acho também que há uma ideia de que o direito penal seria capaz de resolver tudo, como se o direito penal fosse importante para resolver o futuro humano, já se disse isso. Então, assim, essa é uma dificuldade muito grande. Acho que é uma demanda das pessoas, porque muita gente com medo da criminalidade, também uma dificuldade ética muito grande, muita gente que não basta ser ilícito, né? Tem que ser crime. Se for crime, aí as pessoas vão atrás. Com relação ao Supremo, eu acho que é uma pena que a gente tenha esses inquéritos que são presididos dessa maneira, né? E que não haja a possibilidade de ter acesso muitas vezes à prova, que o inquérito não termine, que não seja tocado pela polícia, seja tocado pelo próprio Supremo, que, por exemplo, no Supremo não se aplica o juiz das garantias. A decisão do Supremo juiz das garantias excluiu o próprio Supremo, STJ e tal, né? Ontem, as 300 medidas, né? Do quê? O Supremo teve ontem as 300 medidas de prisão, enfim. Você não, chegou mas a você ver? não cheguei a ver. É a questão da sustentação oral. Ah, sim. Né? Que você está querendo coibir a sustentação oral. E aí, o Miguelas hoje diz que o Barroso disse que, o ministro Barroso disse que, em primeira instância, ou segunda instância, né, os tribunais têm que, sempre que possível, permitir, mas que no STJ ou no Supremo é mais complicado pela quantidade de processo. Não pode haver uma diferença dessa. Qual é a diferença? Isso é tribunal, né? Tem que haver a possibilidade de sustentar. É o tribunal que se equipe, né, para isso, né? Agora está cada vez mais difícil chegar ao Supremo, né? Exatamente. Antigamente era mais fácil, né? Hoje em dia, você tem a inteligência artificial... Chega a ser frustrante, né? Impede. E outra coisa, recurso... Pra quem não sabe, o Supremo ele tem um programa, né? Que ele analisa o seu recurso e aí ele aceita ou não de acordo com o critério de uma inteligência artificial, que é o justo. Fora que, para você chegar muitas vezes ao STJ ou Supremo, há um emaranhado de súmulas que não são lei, né? Sequer vinculantes são, e que são usadas para bloquear o acesso. Então é uma dificuldade enorme você conseguir ter admitido um recurso pessoal constitucional se você não for o Ministério Público Estadual ou Federal. O Ministério Público tem uma facilidade muito maior. O único problema que eu vejo nisso tudo é que me parece tudo irreversível. Eu também acho que, lamentavelmente... Em algum momento algum a gente vai haver um retorno daquele sentimento da Constituição de 88, de garantias, enfim, eu acho. Eu espero que a ideia tem fluxo e refluxo, né? Acho que vamos ver se a gente consegue. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Qual o seu maior arrependimento como advogado, no teu escritório? Qual o seu maior arrependimento? Algum erro que você possa contar pra gente? E a gente... Os erros te fazem crescer, né? Te fazem melhorar e tal. Acho que erros nacionais, às vezes você faz uma pergunta para uma testemunha que você não deveria ter feito, né? Você não tinha certeza da resposta, né? É uma regra básica, né? Você vai perguntar se você tem uma ideia de qual vai ser a resposta, né? Mas nunca, graças a Deus, eu nunca tive um erro assim que tivesse tido consequências desastrosas, né? Talvez mais consequências... Não estou dizendo muito no processo, isso aí eu tenho certeza que não tem erro. Estou dizendo muito mais da administração do escritório, que o momento você tomou uma direção, tomou outra. Eu acho que a experiência, né, faz a gente... Porque a gente erra muito, né? Eu me vejo nessa posição da pessoa, você, por ser sozinho, muito. Às vezes eu fico conversando comigo um mês para ver se eu erro menos, né? Claro.
que você pode contar pra gente da tua experiência, uma coisa que... Eu acho que durante um certo tempo, eu imaginei que todos os advogados do escritório tinham que ter mais ou menos o mesmo perfil de ser estudiosos, de ser isso, ser aquilo. E a verdade é que não existe só um perfil de bom advogado. Há advogados que não são grandes estudiosos, mas que são bons no relacionamento humano, né? O cara é bom na delegacia, o cara é bom... orador. O cara é bom orador e tal. Então, acho que isso eu percebi de modo mais ou menos recente, né? E acho que foi muito bom, porque eu acho que cada escritório tem que ter pessoas de perfis diferentes. Diferentes, com certeza. Com certeza. Né? Eu e meu irmão somos... Se for todo mundo igual, você tem um problema. Você tem um problema. Né? E assim, tem que ter abertura para as pessoas dizerem para você o seguinte: olha, tá errado o que você tá achando. A melhor ideia tem que ganhar. Não é porque eu sou mais velho. Não é o posto, né? E isso é um negócio que talvez me tenha feito também dar aula, Zé, porque quando você vai dar aula, você aprende muito. E eu aprendo muito com os advogados do escritório também. Isso é muito bom. Se não tiver advogados que possam trocar ideia com você não precisa ter ninguém ali, né? Sim. Então, acho que o meu erro foi talvez não ter visto que todas as pessoas têm muitas vezes outras qualidades até que eventualmente eu não tenho, né? E que estão ali para agregar. A gestão, né? Com conhecer cada uma daquelas pessoas, né? Ver quais são suas circunstâncias e tal. Eu acho que é isso que eu provavelmente errei em alguns momentos, né? E que quero não errar mais, ao contrário, né? Mas sei que vou errar, né? Todo mundo erra. A gente vai errar, a gente tem que aprender com o erro, né? Essa que é a questão. Cris, foi um prazer ter você aqui. Agradeço a sua presença. Obrigado. Foi ótimo você ter aceitado o convite. Você tira da gente até o que a gente não quer falar, né? Você tem essa capacidade. Você ter aceitado o convite foi um orgulho para mim, de verdade. Imagina. Você... Para mim que é um orgulho ser convidado. Bacana, excelente advogado, honesto. Aquele advogado sem asterisco, né? Imagina. Enfim, obrigado. Que isso. Obrigado a vocês. Gabriel, obrigado. Gostou, Cris? Gostei. Você sabe perguntar, você é bom perguntador. Esse negócio de pergunta, ser bom perguntador já é meio caminho, né? Desse promotor. Que nem na nossa profissão, né? Sim. Bom perguntador. Eu me lembro que... Ontem eu fiz uma audiência em Niterói. Eu enchi o réu eu sou assistente de acusação. Eu enchi o réu de pergunta até ele se enrolar, cara. Esse juiz no final assim: doutor, eu tive... Você sabe que o meu pai uma vez me contou que tinha um juiz aqui na 4ª Vara Federal que era o Ariosto. Né? De nome... Antes da Anisete, né? Sei lá, anos 70, 80. Que ele só deixava fazer 4 perguntas, né? E aí... Minha pergunta... 4. E meu pai falou: pô, tem o processo dele... tem muita pergunta para fazer aqui, o caso é complexo e tal. Não, 4. Aí ele insistiu em perguntar, né? E aí o Ariosto prendeu ele. Prendeu pro desacato. Ele fez mais 4 perguntas. E aí, levou preso pro gabinete. Aí, depois que a coisa amainou lá, aí meu avô era vivo ainda, aí ligaram lá pro Heleno veio lá falar com o Ariosto. Ariosto, caramba, o garoto tá fazendo pergunta, né? Vai aprender, aí acabou conseguindo resolver, mas perguntar é uma arte. Né? Eu nunca tinha escutado. Perguntar é uma arte. Perguntar é uma arte, cara. Eu acho que eu levo jeito pra isso, cara, de verdade. Que bom. Pra perguntar, pra conversar. Você leva. Na verdade, o meu jeito é pra conversa. Não, você é bom de conversa. Eu tenho jeito de conversa. Tô bom de conversa. Você é bom de conversa. Sou. E de novo eu sou bom de conversa. Não, e tem que ter sensibilidade pra perguntar. Né? Eu ficava muito conversando com os mais velhos, cara. Isso é importante. Eu sentava na mesa e eu queria participar da conversa. Ouvia muito. Engraçado. Eu vejo assim, hoje eu vejo esse negócio no meu pai, é um excelente perguntador e tal, mas as petições não eram petições muito técnicas no sentido de doutrina, jurisprudência e tal, ele era mais e resolveu o caso. Fato. O Zeca já era, meu tio Zé Carlos já era jurisprudência, doutrina e tal, técnica e tal.
Acho que é um misto das duas coisas, não tem... Cara, mas Né? mas eu Se eu conseguir de alguma maneira conciliar isso, é perfeito, né? Meu tio Zé cada um preocupado com a forma da petição também. Eu sou muito preocupado. Eu também. Eu Me tornei também. pô, acho que isso faz uma diferença, cara. Tá bonito. Estética. Exatamente, porque é atraente. Sim. É atraente. Eu comprei uma letra Exato. diferente, É isso aí. eu fiz um visual raw,